O novo começa hoje. Todos nós somos influenciados e influenciadores. Carregamos uma herança e princípios deixados pelos que vieram antes de nós. Não somos o final de algo, mas a continuidade de algo que já existe. Deus não nos chamou apenas para nos salvar, mas também para influenciar e ser modelo. Temos a missão de unir gerações, e com essa mentalidade mudaremos o mundo. Agora nós somos Shape. Glória a Deus. Tem uma palavra de Deus para liberar sobre a sua vida nessa noite. Eu creio que o Senhor quer falar com você. Tenho certeza que você já viu aí na descrição do vídeo, né? Talvez já chamou a tua atenção. É uma pergunta que muitas vezes nós fazemos para nós mesmos. Será que eu sou muito jovem para liderar? Ou talvez você já se sentiu dessa maneira, incapaz, né, de fazer algo pelo reino ou liderar algo, né? E eu tenho essa palavra para liberar sobre a sua vida. Eu quero te encorajar mesmo, você jovem, você aí adolescente, você aí que quer mesmo liderar, você que quer fazer algo pelo reino, eu tenho essa palavra para liberar sobre você. Eu quero que você abra comigo a Bíblia, lá em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 12, que diz assim: não deixa que ninguém o menospreze, porque você é jovem. Seja exemplo para todos os fiéis na palavra, na conduta, no amor, na fé e na pureza. Né? Como eu estava falando, talvez você já se sentiu então incapaz de cumprir o propósito de Deus por causa da sua idade ou por causa da sua juventude. Né? Nesse texto aqui a gente vê Paulo falando para Timóteo, fala: Timóteo, não deixe que ninguém zombe da sua juventude, não deixe que ninguém o tenha um menospreze por causa da sua idade, mas seja um exemplo para essa geração, seja um exemplo para as pessoas da sua casa, seja um exemplo para as pessoas da sua cidade, seja um exemplo para as pessoas do seu bairro. Não importa a sua idade, você pode sim transformar a tua cidade, você pode sim transformar o mundo, você pode sim mudar o mundo, e não importa a sua idade, não importa o seu tamanho, não importa se você sabe ou não sabe muita coisa, Deus pode fazer de você uma pessoa para liderar, uma pessoa para ser um pai de multidão, uma mãe de multidão. Eu já me senti assim, né? Eu, muito novo, eu comecei a frequentar a igreja, eu comecei a liderar a pequenos grupos, mas eu me sentia incapaz por causa da minha idade. Eu pensava: o que as pessoas vão pensar de mim? Será que as pessoas vão me respeitar? Será que as pessoas vão me ouvir por causa da minha idade? Eu já me sentia assim, né? Mas o que Satanás, né, quer colocar no nosso coração, né, é que nós jovens não fomos feitos para isso. Nós não fomos feitos para o altar. Nós não fomos feitos para fazer algo para o Senhor. Né? Às vezes a gente fala assim: liderança é para a gente mais velha, ou para uma pessoa mais madura, uma pessoa mais de idade, né? Liderança é para essas pessoas. Na verdade, isso é uma mentira de Satanás. Né? Eu quero te encorajar mesmo a viver o propósito de Deus. Você foi chamado para ser um líder nessa geração. Você foi chamado para fazer a mudança nesse mundo, na sua cidade. Você foi chamado para isso, e eu quero te encorajar nessa noite para isso. Eu quero observar então alguns jovens na Bíblia, né? Eu não posso aqui também falar algo que não está relacionado com a palavra de Deus. Eu quero te encorajar aquilo que a Bíblia fala. Quero falar sobre alguns jovens que a Bíblia cita, e eu aqui então anotei algum deles. A primeira pessoa que eu quero falar é sobre Gideão. Lá em Juízes 6, versículo 15, olha o que ele fala: e ele lhe disse: ai, Senhor meu, como eu livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu o menor da casa do meu pai. Né? Gideão era um jovem, estava ali malhando trigo no lagar, né? A gente sabe que os midianitas estavam enfrentando ali aquele povo, estava ali derrotando aquele povo, estava
mesmo destruindo aquele povo, eles estavam com medo, amedrontados. Então, um anjo do Senhor aparece para Gideão e fala assim: Gideão, eu vou te usar para você tirar Israel da mão dos midianitas. E olha a resposta de Gideão, ele fala assim: mas como? Se eu sou o mais furrebe, eu sou o menor da casa do meu pai, eu sou o mais jovem, quem sou eu? Quem sou eu? Né? Ele pensou: quem sou eu? Né? E a gente às vezes dá essa mesma resposta para Deus: quem sou eu? Eu sou o menor, a minha família não tem nome. Ele fala isso para Deus: a minha família é a mais pobre, a mais pequena, eu sou o mais pequeno, ninguém nunca olhou para mim, quem sou eu? E a gente sabe a história então, que quando ele aceita, quando ele se enxerga, mesmo como um homem de Deus, aquilo que Deus queria fazer na vida dele, a gente sabe então que Deus usa ele, mais 300 homens, e ele derrota aquele povo sem mesmo entrar na guerra, né? 300 homens nem lutam uma guerra e vence aquele povo, né? Então, não tem a ver com a idade, gente. Não tem a ver com a sua idade, com quem você é. Deus pode sim usar a sua vida. Outra pessoa que talvez nem é muito comentada na Bíblia, nem jovem ele era uma criança, gente. Eu quando eu li, eu fiquei meio abismado, porque lá em 2 Crônicas 24, a palavra de Deus diz sobre Joás, que foi um rei em Jerusalém. Ele tinha 7 anos de idade quando começou a reinar. Há 40 anos reinou em Jerusalém. Era o nome da sua mãe Zíbia de Berseba. Fez Joás o que era reto perante o Senhor todos os dias do sacerdote Joiada. Né? Então esse menino foi rei em Jerusalém com 7 anos de idade. Né? Com 7 anos de idade, uma criança, gente. Uma criança, mas quando Deus chama, gente, quando Deus chama, não há quem nos pare. E Deus tem chamado você para ser um líder nessa geração, para ser uma influência nessa geração, para ser um modelo nessa geração. Outro exemplo são os 12 discípulos de Jesus. A gente sabe que os 12 discípulos de Jesus, segundo estudiosos, eles tinham de cerca de 24 anos a 33 anos. Outros estudiosos dizem que até alguns deles eram adolescentes, criança, né? E esses homens, na verdade, já tinham sido até menosprezados, já tinham sido menosprezados pelos rabinos na época. Eles já tinham passado pela escola rabínica e eles já tinham levado um não dos rabinos da época. Mas então Jesus vê um potencial neles. Jesus olha para eles e fala assim: eu posso fazer vocês grandes. Eu chamo vocês para ser os meus seguidores. E a gente sabe, né, a palavra de Deus está hoje nas nossas mãos por causa dos discípulos de Jesus. O evangelho chegou a nós por causa dos discípulos de Jesus. Todos eles eram jovens, largaram a sua casa, a sua família, para seguir a Cristo, para fazer a vontade do Pai. E a gente sabe então que eles se tornaram, né, apóstolos, aqueles que fizeram a diferença. Todos eles foram martirizados, todos eles, né, morreram por Cristo, mas eles fizeram a diferença, eles mudaram o mundo, e nos muda até hoje, por causa da vida deles. A gente também vê a vida do jovem Timóteo, no qual nós lemos no começo dessa transmissão, onde a gente vê que Paulo falou assim: ninguém pode menosprezar pela sua idade. Né? Timóteo também era um homem muito jovem, ajudou a Paulo a consolidar igrejas e também implantar a igreja. Era um jovem, né, muito ativo, mesmo no reino. Ele era um servo fiel, era um discípulo fiel de Paulo. Né? Ele fez também muita diferença. Timóteo também é um jovem da Bíblia. A gente também tem os heróis da fé, que não estão na Bíblia, mas a gente tem a história deles, e alguns a gente até pegou ainda, por exemplo, Billy Graham, né? Billy Graham, ele se converteu aos 17 anos, e aos 21 anos ele já era pastor. A gente sabe que Billy Graham foi um grande avivalista. Através dos seus sermões,
não foi milhares e nem centenas, foi milhões de pessoas que se converteram através dos seus sermões, né? O Billy Graham também foi conselheiro de presidentes da República dos Estados Unidos, né? Ele foi aquele que conversava, então, com os presidentes, ele dava conselho, né? Ele dava conselho para os presidentes. Olha que jovem que começou jovem, né? Levou sua vida inteira pregando o evangelho, mas começou muito jovem. Outro homem que começou muito jovem foi John Wesley, né? A sua jornada cristã começou aos 17 anos, né? E com 32 anos foi ser missionário, né? Sabemos do grande movimento que ele fez na Inglaterra, né? Um movimento metodismo, onde foi então fundada a igreja metodista, né? A gente sabe que ele virou, né, a cabeça, a Inglaterra de ponta cabeça. Ele realmente, ainda até hoje, existe a casa dele lá, é um homem muito respeitado, né, lá na Inglaterra. Um homem que fez total diferença, não só no seu bairro, na sua cidade, na sua igreja, ele fez diferença no seu país. Ele mudou a história do seu país. O país dele viveu um grande avivamento. A gente sabe também que ele foi fonte, né, do grande avivamento da Rua Azusa, né? Se for pegar ali a fonte, a genealogia, a gente sabe que foi também através da vida dele que chegou até o avivamento da Rua Azusa. Falando da Rua Azusa, também começou com jovens, né? A grande maioria deles eram jovens, e a gente sabe que a Rua Azusa é um dos avivamentos mais conhecidos, que mais ouve falar, né, atualmente. A gente sabe que foi um grande avivamento, era um círculo de oração que se tornou algo poderoso. As pessoas que passavam pela rua eram impactadas pelo Espírito Santo. A gente sabe que foi algo muito poderoso. Então, gente, Deus pode sim usar você, não importa a sua idade, não importa o seu tamanho, não importa quem você é. Deus pode mudar a trajetória da sua vida. Basta você tomar posse disso, né? E tem muitos outros, como Davi, né, como Samuel, muitos jovens da Bíblia. Eu acho que 80% dos profetas, dos discípulos, todos que é mencionado na Bíblia, todos começaram muitos novos, muitos jovens, mas eles aceitaram o chamado de Deus. E eu observei 4 coisas que eu quero que você anote. Se você está aí na sua casa, anota isso. O que eles tinham em comum, né? O que eles tinham em comum? Por que eles eram líderes? Por que eles lideravam sobre pessoas? Por que eles eram influentes? Eles eram modelo na sua geração. E eu quero que você anote essas 4 coisas. Essas 4 coisas que eles tinham em comum. A primeira coisa que eu não posso deixar de falar: tenha um mentor. Tenha um líder sobre a sua vida, né? Você quer ser líder, você precisa de um líder. Não tem como você liderar pessoas se você não é liderado. Esses jovens que eu mencionei, todos eles tinham um líder. O próprio Jesus dizia: eu não faço só aquilo que o Pai me manda. Eu só faço aquilo que o Pai manda eu fazer. Eu não faço nada além daquilo que o Pai manda eu fazer. O próprio Jesus tinha como seu Deus, o Deus Pai, como seu líder, como seu mentor. A gente vê Timóteo, então, que Paulo era o seu mentor. Tudo que Timóteo fazia, ele ouvia então o seu líder, que era Paulo. A gente vê, né, todas essas pessoas. Davi tinha Esaú na época, que depois Esaú até o perseguiu, mas ele tinha Esaú como o seu mentor, o seu pai, aquele que o ensinava, né? Então todos eles tinham um líder, né? Os discípulos, né, também tinha Jesus como mentor. Tudo que eles faziam era de acordo com aquilo que Jesus falava. Então você precisa ter um líder, um pai sobre a sua vida, um mentor sobre a sua vida, alguém que possa te orientar, que possa te impulsionar, que possa te colocar fogo. Eu não faço nada sem que o meu líder me orienta. Eu preciso de um líder, e se você quer liderar, você precisa ter um líder sobre a sua vida. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa: seja ousado. Gente, sem ousadia não tem como você liderar. Você precisa ser ousado. Você precisa derrotar a sua vergonha. Você precisa derrotar você sair desse nível raso. Você precisa sair
do raso, você precisa sair dessa vida medíocre, você precisa ser ousado, você precisa sair da zona de conforto, você precisa. Ousadia tem muito a ver de você ser cheio do Espírito Santo, porque a gente vê todas as pessoas que eram cheias do Espírito Santo na Bíblia, elas eram ousadas. Para você ser líder, você precisa ser ousado, você precisa ser cheio do Espírito Santo, e se encha dele, né? É uma coisa que eu sempre anotei, uma vez eu observei que o antônimo de ousado tem a ver com métodos, o contrário de ousado tem a ver com métodos. Gente, às vezes você vai ter que sair do comum, do normal. Talvez você vai ter que fazer coisas que os outros jovens não fazem, você vai ter que andar à contramão do mundo. Isso é ser ousado. Não ande nas normalidades do mundo, porque nós não somos cidadãos aqui da terra, nós somos cidadãos do céu, e você precisa andar de acordo com o que o céu faz. Você precisa ser ousado, você precisa andar em ousadia. A terceira coisa, é muito importante, uma vida de oração e da leitura da palavra. Não tem como você ser um líder sem conteúdo, não tem como você ser um líder nessa nação sem ser cheio do Espírito Santo, sem você ter comunhão com Jesus. Se você quer ser líder, meu irmão, e você não ora, e você não lê, você nunca vai liderar ninguém, e você nunca vai ser uma influência aí nessa nação, no seu bairro, na sua casa, na sua cidade. Você precisa ser cheio da palavra, você precisa sim tirar tempo todos os dias para a leitura da palavra e oração. Uma vida de oração e leitura precisa estar na vida de um líder. Não tem como você liderar sem ter uma vida de leitura e oração. Você precisa ter comunhão com Deus e ser cheio da palavra dele. Você precisa comer a palavra dele. Essa é a diferença. A quarta e a última coisa, pureza e santidade. Olha que a Bíblia diz em 1 João, capítulo 2, versículo 14. Jovens, eu vos escrevi porque sois fortes, e a palavra de Deus permanece em vós, e tendes vencido o maligno. Olha que importante, ele fala assim, e tendes vencido o maligno. Mas eu vejo que muitos jovens por aí não têm vencido o maligno. Como então nós vencemos o maligno? Andando em pureza e santidade. Pureza e santidade. Nós precisamos ser separados. Separado para Deus. Você precisa ser puro e santo. Você precisa ser a diferença. Você precisa ser a diferença no meio dos seus amigos, no seu colégio, na sua faculdade, no curso que você faz, aonde você está inserido, no seu trabalho, na sua casa. Você precisa ser diferente. Você precisa ser uma pessoa separada para Deus. Você precisa ser puro e santo. Não tem como você liderar tendo uma vida de pecado. Não tem como. Deus não negocia com pecado. Deus não negocia com pecado. Nós precisamos ter uma vida de pureza e santidade. É isso que nos faz vencer o maligno. Deus já nos fez forte. Ele já tem a promessa. Eu vos escrevi, eu vos chamei, eu já te chamei. Mas nós precisamos ter essa postura de viver uma vida de pureza e de santidade. A gente vê isso, essas 4 coisas na vida desses jovens que eu citei. Todos eles eram ousados, todos eles tinham um mentor, todos eles tinham uma vida de leitura e de oração, e todos eles viviam uma vida de pureza e santidade. Você quer ser um líder, você quer ser uma influência, você quer ser um modelo, você quer ser um exemplo, você quer ser shape, você precisa viver essas 4 coisas. Deus já te chamou, não importa a sua idade mesmo, não importa o seu tamanho, Deus te chamou, mas você precisa ter uma postura diferente, porque nós precisamos ser esse modelo para esse mundo. Nós queremos sim mudar o mundo, mudar a nossa cidade, mudar as faculdades, os colégios, quebrar esses paradigmas, essas filosofias,
mas nós precisamos viver uma vida assim. Agora, para a gente terminar, a gente vai ter um testemunho de um jovem. O nome dele é Júlio, ele mora em Laranjeiras do Sul, e ele começou muito novo, quando era criança ainda, ele era um adolescente, quando ele começou a liderar. Então a gente vai ter um pequeno testemunho da trajetória da sua vida, ainda ele é muito jovem, mas ele vai contar, então, como ele começou, como ele fez, o que ele faz hoje. Então eu vou deixar aí esse testemunho do Júlio, lá de Laranjeiras do Sul. Oi pessoal, meu nome é Júlio César, eu tenho 14 anos, moro em Nova Laranjeiras, onde meus pais pastoreiam a comunidade cristã Zoe aqui. Eu sou líder há 4 anos, fui líder teen, hoje sou líder normal, e eu queria compartilhar um pouquinho do meu testemunho, da minha trajetória com vocês. Desde muito novo, eu já ouvia falar de Jesus. Quando eu tinha apenas 5 anos de idade, os meus pais se converteram, então eu ouvi falar bastante do amor dele. Quando eu completei 8 anos de idade, eu comecei a frequentar a célula do Pedro, meu líder, um pai espiritual que Deus colocou sobre a minha vida. Então eu fui para o encontro com Deus Teen, fiz as classes e multipliquei como líder Teen. Então eu abri minha primeira célula, logo depois abri minha segunda célula em Nova Laranjeiras. Quando eu completei 12 anos de idade, eu fiz o encontro com Deus normal, onde eu tive experiências mais radicais com o Espírito Santo. Eu senti dentro de mim que eu tinha ido para um próximo nível. Então, eu fiz as classes, o reencontro e multipliquei. Desde muito novo, eu entendi que a questão de me submeter, a importância disso. Então, eu só tenho a agradecer hoje às pessoas, às vidas que Jesus colocou sobre a minha vida. Em especial aos meus pais e ao meu líder, que me apresentaram esse Jesus que hoje eu amo e sigo. E em nenhum momento da minha trajetória, em nenhum momento da minha vida, eu olhei para a minha idade. Eu só olhava para o meu chamado, porque Jesus chamou para eu ser. E hoje eu posso dizer que eu estou cumprindo o meu propósito. Beleza? Tamo junto. Agora que você viu o testemunho do Júlio, a gente vê como é um menino muito abençoado. Né? Ajuda lá seu pai em Nova Laranjeiras, começou liderando as crianças, os kids, né? Hoje é um líder de célula, né? E servindo desde pequeno. Mas o que a gente vê é que ele sempre esteve debaixo da unção dos seus pais, do seu líder, e por isso que ele é uma grande influência. Por isso que a gente colocou o testemunho dele. Né? E eu quero orar com você. Você que tem esse desejo mesmo de ser um modelo, um exemplo a essa geração. Você que quer mesmo influenciar, ser um líder. Você quer mesmo ser essa pessoa que vai andar contramão desse mundo. Eu quero orar com você. Aonde você estiver, na sua casa, coloca a mão no seu coração. Deixa eu orar por você. Deus, em nome de Jesus, Pai, eu oro por cada jovem que está nos assistindo. Por muitas vezes, Deus, nós nos colocamos como pessoas incapazes. Muitas das vezes nós olhamos para nós e vemos que não somos nada. Talvez a gente não vê potencial em nós, mas o Senhor já nos chamou para isso. Olha, Pai, nós lemos aqui tantos jovens na Bíblia, ou alguns heróis da fé que a gente conhece, e ouve as histórias deles, começaram muito novos e fizeram a diferença no mundo. Nós queremos ser esses jovens, Pai, que foi chamado para liderar e fazer a diferença. Deus, que em nome de Jesus, cada jovem que está nos assistindo possa, Pai, então viver uma vida de ousadia, uma vida santa, separada para o Senhor, uma vida, Deus, de leitura e oração. Pai, essas pessoas possam entender, elas precisam de um líder sobre a vida delas, um mentor, Pai. Então que elas possam então ir para muito longe, elas possam influenciar, apesar da sua idade, apesar de quem ela é, o Senhor o chamou, Pai, para elas fazer a diferença nessa nação, na sua cidade, na sua casa, no seu colégio, na sua faculdade, Pai. Em nome de Jesus, que o Senhor possa incendiar cada um que está me assistindo, para que eles possam fazer a verdadeira diferença, Pai, em nome de Jesus. Amém, amém, glória a Deus. Eu quero, para encerrar mesmo, quero dar alguns avisos, né? Amanhã a gente tem o nosso culto online, né? E também presencial, a gente voltou,
né, com algumas restrições, mas a gente vai ter 2 cultos amanhã, às 6 da tarde até às 7 horas, e então depois às 7h30 até às 8h30. Então vem um pouco mais cedo para você pegar um lugar, porque a gente teve que separar as cadeiras, né, uma distância de cada um. Então amanhã nós temos o nosso culto online e também presencial, não deixa de participar. E você também, nós temos uma novidade agora, a gente não tinha o Instagram do nossa juventude, então você pode nos seguir aí, Shape Pato Branco, né? Você pode nos seguir aí no Instagram, a gente vai colocar muita novidade ali, nos siga no Instagram e se inscreva também no nosso canal para você poder receber todas as novidades. Amém? E Deus te abençoe.